Você já se perguntou por que alguns artistas, que pareciam destinados a brilhar para sempre, subitamente desaparecem da cena? Por que atores e atrizes, que dominaram as telas e marcaram gerações, acabam relegados ao esquecimento? O mundo do entretenimento é uma montanha-russa imprevisível, onde a glória e o fracasso andam de mãos dadas, e um simples passo em falso pode destruir anos de trabalho duro. Hollywood, com todo o seu brilho e glamour, também esconde um lado sombrio, um lugar onde a fama é volátil e as estrelas podem se apagar da noite para o dia. Este vídeo mergulha fundo em histórias de astros que passaram do estrelato ao ostracismo, personagens que conhecemos e amamos, mas que de repente desapareceram do radar. Antes de continuar com o vídeo, eu tenho um recado muito importante para você. Sabia que é possível sair das dívidas com até 95% de desconto mesmo sem ter o dinheiro agora mesmo? Se você mora no Brasil, já sabe que a situação da economia está difícil. Muita gente está endividada e mais de 60 milhões de brasileiros estão com o nome sujo no SPC e Serasa. Se você está nessa situação, o que eu tenho para dizer pode mudar o seu futuro. Qualquer pessoa pode viver com dinheiro no bolso, mesmo que hoje você tenha dívidas e esteja sem grana. Hoje, estamos trazendo uma oportunidade que já ajudou milhares de brasileiros comuns, sem dinheiro, a sair das dívidas e limpar o nome, com descontos de até 95%. E o melhor, você pode começar agora assistindo gratuitamente a aula de introdução dessa mentoria financeira que vai te ensinar 4 coisas fundamentais. Como negociar suas dívidas de forma estratégica e conseguir até 95% de desconto. 1. A oportunidade de receber devolução dos valores pagos ao banco. 2. Como usar a lei do nome limpo para limpar o seu nome sem precisar pagar a dívida ou contratar advogado. 3. Porque o primeiro passo para sair do caos financeiro não deve ser pagar as dívidas. Se você está nessa situação e quer mudar, essa é a sua chance. Acesse o link na descrição ou digite dinheiranobolsosempre.com e veja como essa mentoria pode transformar sua vida financeira. Não perde tempo, vai lá e dá o primeiro passo agora mesmo. Geena Davis, Joe Pesci, Alicia Silverstone, nomes que um dia foram sinônimos de sucesso, mas que por decisões equivocadas, projetos mal executados ou até mesmo pelo implacável julgamento da crítica, viram suas carreiras declinarem. Essas histórias mostram como o sonho de Hollywood pode virar um pesadelo, expondo o lado impiedoso e exigente da indústria. Prepare-se para revisitar trajetórias brilhantes e entender como a sorte pode mudar em um piscar de olhos. Conheça o impacto devastador que um único fracasso pode ter na carreira de um ator e como, muitas vezes, o talento não é suficiente para garantir o sucesso. Vamos explorar as curvas perigosas desse caminho, em que o brilho e a decadência se cruzam, e onde a linha entre o sucesso e o fracasso é mais tênue do que imaginamos. Pronto para descobrir o que realmente acontece quando o estrelato desmorona? Aqueles que um dia dominaram as telas foram vítimas de uma indústria volátil e implacável. Mas agora, amigos, é a vez de vocês me dizerem se lembram desses artistas e quais outros vocês lembram de ver em todos os lugares e que depois simplesmente desapareceram. Eric Stoltz sempre esteve próximo do estrelato em Hollywood, mas nunca alcançou o topo como outros astros da sua geração. Sua carreira foi marcada por alguns papéis icônicos e, acima de tudo, pelo rótulo de o ator que quase foi Marty McFly. Eric Stoltz conquistou seu primeiro grande reconhecimento em 1985. Interpretando Rock Dennis em Marcas do Destino. Sua atuação impressionante como um jovem com uma deformidade facial rendeu elogios da crítica e o destacou como um talento promissor para papéis dramáticos complexos. Stoltz foi escolhido para o papel de Marty McFly em De Volta para o Futuro, mas acabou sendo substituído por Michael J. Fox, um golpe que mudou o rumo de sua carreira. Depois disso, ele se voltou para filmes independentes, ganhando destaque no circuito alternativo, onde pôde explorar personagens excêntricos e inusitados, longe dos papéis tradicionais de protagonista. Assim, acabou construindo um legado nesse circuito. Em 1994, Stoltz voltou a chamar a atenção ao interpretar Lance em Pulp Fiction, de Quentin Tarantino. Seu papel como o traficante que salva Mia Wallace marcou o público, mesmo sendo uma breve aparição. A cena em que ajuda a reanimar Mia após uma overdose ficou gravada na memória dos fãs e contribuiu para consolidar o status quo do filme. Mais uma vez, Stoltz provou que, mesmo em papéis secundários, sua presença era única e memorável. Apesar de momentos de destaque, sua carreira nunca mais alcançou o nível de estrelato que muitos previram. A troca de ator em De Volta para o Futuro alterou drasticamente o caminho que ele poderia ter seguido e restringiu suas chances nos grandes estúdios. Ainda assim, Stoltz
Stoltz manteve uma presença constante no teatro e em produções independentes. Ao longo dos anos, Eric Stoltz ganhou o respeito da indústria e de seus colegas, especialmente por sua autenticidade e compromisso artístico. Ele se destacou em papéis de apoio, onde mergulhava profundamente nos personagens e revelava nuances que poucos atores alcançam. Embora não tenha se tornado uma estrela de primeira grandeza, Stoltz é lembrado como um profissional versátil e dedicado. Nos últimos anos, Stoltz migrou para a direção e produção, assumindo o comando de episódios em séries renomadas da TV. Isso permitiu que ele explorasse um lado criativo diferente e se reinventasse como artista. Sua trajetória, apesar de sem prêmios de peso ou bilheterias recordes, reflete a escolha de seguir um caminho pautado pela autenticidade e integridade. Hoje, Stoltz é visto como um exemplo de resiliência e consistência. Sua escolha de priorizar a qualidade e a autenticidade acima da fama o posicionou como um artista respeitado e admirado. Apesar dos obstáculos, ele construiu um legado único, provando que sucesso pode ter formas diferentes para cada um. Enquanto Stoltz tentava superar o revés que redirecionou sua carreira, Neve Campbell lidava com um desafio distinto, não por um papel perdido, mas pelo estigma imposto pela indústria. Neve Campbell dominou os anos 90, mas sua presença foi sumindo aos poucos. A atriz decolou após participar da série Party of Five, que foi ao ar de 1994 até 2000. Mas o verdadeiro sucesso veio quando Campbell deixou a TV e abraçou o cinema, marcando uma nova fase. Neve Campbell se tornou um rosto conhecido na indústria cinematográfica quando foi escolhida por Wes Craven para interpretar Sidney Prescott em Pânico, 1996. O filme revitalizou o gênero slasher e transformou sua personagem em uma das heroínas mais memoráveis do terror moderno. Ela retomou o papel em várias sequências e se firmou como a rainha do grito da nova geração. Seu sucesso não se limitou a Pânico. Ela também brilhou em Jovens Bruxas e Jogo de Sedução. Mas com o tempo, os papéis começaram a se repetir e sua imagem ficou estigmatizada, resultando em um afastamento gradual das grandes produções. Mesmo com o sucesso, Neve ficou presa ao rótulo de rainha do grito e qualquer tentativa de diversificar foi barrada. Filmes como Instinto Fatal e Pânico reforçaram ainda mais o estigma, já que não alcançaram o sucesso esperado para impulsionar sua mudança de rumo. Com a imagem associada ao terror, Campbell optou por trabalhos independentes e projetos de menor visibilidade, priorizando papéis que lhe dessem mais liberdade criativa. Embora Campbell não tenha protagonizado um grande fracasso que arruinasse sua carreira, foi mais uma série de projetos falhos que a afastou dos holofotes de Hollywood. Tudo isso somado a uma decisão pessoal. Neve Campbell tomou uma decisão que muitos considerariam ousada. Em vez de perseguir continuamente grandes papéis em Hollywood, ela escolheu conscientemente se afastar do mainstream. A pressão de estar constantemente sob os holofotes e a necessidade de corresponder às expectativas comerciais já não a atraíam. Campbell, que se tornou uma estrela com o sucesso da franquia Pânico e seu papel na série Party of Five, percebeu que a fama trazia um custo pessoal alto. Depois de anos sob os holofotes, escolheu um novo caminho que proporcionasse mais liberdade e menos pressão. Ela passou a focar em produções independentes, onde encontrou a chance de se reinventar como atriz. Em vez de focar em papéis de grande visibilidade, passou a escolher trabalhos que a desafiavam artisticamente. Filmes de drama mais sombrios e papéis que exigiam mais profundidade e introspecção tornaram-se suas novas escolhas. Essa escolha a permitiu seguir atuando, mas no seu próprio ritmo e sem a pressão das bilheterias. Essa escolha a afastou das grandes produções e a fez perder visibilidade com o público. Muitos que acompanhavam sua carreira nos anos 90 passaram a se perguntar onde a atriz havia ido. No entanto, para Campbell, essa escolha foi essencial para preservar sua paixão pela atuação e evitar o desgaste que muitos atores enfrentam ao tentar manter uma carreira de sucesso em Hollywood a qualquer custo. Esse período a permitiu se dedicar a filmes que abordassem temas mais próximos de suas convicções. Hoje, Campbell continua a atuar, mas faz isso em seus próprios termos, mantendo um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Esse afastamento estratégico a ajudou a preservar sua autenticidade como artista. Assim como Campbell, Noah Hathaway também viu sua carreira se distanciar dos holofotes, mas ao contrário dela, ele mesmo escolheu sair de cena. E essa decisão viria a lhe custar caro. Noah Hathaway é um rosto que aqueles que cresceram com filmes de fantasia como A História Sem Fim certamente se lembrarão. Ele deu vida a Atreyu e nos proporcionou um dos momentos mais tristes da década, quando tenta salvar seu amigo Artax de se afogar na tristeza, o que, infelizmente, não conseguiu. Sua atuação lhe rendeu grande reconhecimento internacional, mas antes disso, ele já havia participado de
de outras grandes produções como Battlestar Galactica. Muito jovem, Hathaway foi rotulado por seu papel em A História Sem Fim. As ofertas eram sempre parecidas com Atreyu, algo que ele queria evitar. Em vez de aproveitar o momento e expandir sua carreira, optou por sair de cena para fugir desse rótulo. Essa escolha, no entanto, dificultou seu retorno, pois, ao tentar se reposicionar anos depois, o mercado havia mudado e sua imagem já não era relevante. Na época, Hollywood o via como uma promessa, mas insistia em escalá-lo em personagens parecidos, algo que Hathaway rejeitava. O personagem Atreyu marcou tanto sua trajetória que começou a limitar suas oportunidades. Tentou se reinventar recusando papéis semelhantes, mas o afastamento acabou dificultando sua volta. No entanto, o afastamento acabou sendo um obstáculo, pois, quando tentou retornar, sua imagem já estava cristalizada e as ofertas se tornaram cada vez mais escassas. Com o tempo, percebeu que não valia a pena continuar atuando se fosse apenas mais um rótulo. Assim, optou por buscar outras paixões fora da atuação. Ele se dedicou a artes marciais, tornando-se faixa preta em várias modalidades, e encontrou um novo propósito ao explorar suas habilidades físicas. Sua paixão por motocicletas também floresceu, levando-o a trabalhar como mecânico e a competir em corridas. Essas atividades o ajudaram a redescobrir sua identidade além de Atreyu. Em vez de ser apenas o ator de um papel icônico, ele se reinventou como um artista multifacetado e um homem que segue suas paixões. Hathaway mostrou que, mesmo com as barreiras de Hollywood, conseguiu criar suas próprias oportunidades. Ele se afastou completamente do mundo do cinema. Porém, o impacto dessa decisão só ficou claro anos depois, quando tentou retornar à atuação. O ator descobriu que a indústria havia mudado e ele não era mais a estrela em ascensão de antes. Seus antigos contatos já não tinham o mesmo interesse, e os convites para novos projetos eram limitados e pouco atraentes. Ele percebeu que o afastamento havia interrompido seu impulso de crescimento, tornando difícil recapturar a atenção do público e dos produtores. Essa pausa, que inicialmente parecia uma busca por equilíbrio, transformou-se em um obstáculo para retomar sua carreira. Em retrospectiva, Hathaway admite que, se pudesse voltar no tempo, teria aproveitado melhor as oportunidades e se mantido mais ativo, mesmo que de maneira moderada. Enquanto Hathaway fugiu de rótulos, Geena Davis viu sua carreira afundar após um único fracasso monumental. Geena Davis iniciou sua trajetória como modelo enquanto estudava atuação na Universidade de Boston. Sua presença marcante a ajudou a conseguir pequenos papéis na TV, mas foi apenas em 1986, com o sucesso do filme A Mosca, que ela realmente se destacou no cinema e passou a ser vista como uma atriz promissora em Hollywood. A partir daí, sua carreira decolou rapidamente, levando-a a papéis em grandes clássicos como Beetlejuice e The Accidental Tourist. Este último não só a posicionou como um nome forte na indústria, mas também lhe rendeu um Oscar, consolidando sua posição como uma das grandes atrizes da época. Já nos anos 90, Davis protagonizou alguns dos filmes mais marcantes da década, como Thelma and Louise, coestrelado com Susan Sarandon e uma equipe muito especial, ao lado de Tom Hanks. No entanto, em 1995, a atriz começou a se envolver em uma série de fracassos que a afastaram do estrelato cinematográfico, especialmente quando participou do filme A Ilha da Garganta Cortada, com Matthew Modine. O fracasso de A Ilha da Garganta Cortada teve consequências devastadoras para a carreira de Geena Davis. Com orçamento alto e expectativas elevadas, o filme fracassou, manchando sua imagem como protagonista. Esse golpe também teve um efeito direto em sua vida pessoal, pois ela era casada com o diretor do filme, Renny Harlin. A pressão e a repercussão negativa contribuíram para o desgaste do relacionamento e afetaram sua imagem na indústria, que passou a associá-la a fracassos comerciais. Após esse desastre, a imagem de Geena foi muito afetada, e os estúdios deixaram de confiar nela como uma atriz rentável e capaz de atrair o público. Na época, Harlin queria transformá-la em uma estrela de ação, mas a tentativa falhou. Mas as críticas só questionaram as decisões de ambos e chegaram até a colocar em dúvida o talento de Davis. Isso não apenas afundou sua carreira, como também afetou seu casamento, que terminou alguns anos depois, em 1998. Nos anos 2000, a atriz começou a se afastar das grandes produções, não apenas por não ser mais considerada, mas também porque sua idade não ajudava muito. Uma tendência comum em Hollywood
Hollywood é descartar mulheres com mais de 40 anos, pelo menos para papéis de protagonismo. Assim, a querida Geena Davis passou a atuar em filmes menores, longe do sucesso que ela esperava. Depois, teve um breve ressurgimento aparecendo em filmes como Stuart Little e na série Commander-in-Chief, onde interpretou a primeira mulher presidente dos Estados Unidos da América. Embora a série tenha sido bem recebida na época, acabou sendo cancelada após apenas uma temporada. A partir daí, Geena Davis ficou relegada a papéis menores e começou a dedicar mais tempo à sua luta pela igualdade de gênero e a combater estereótipos no cinema e na TV. Enquanto Davis tentava se reerguer após um desastre cinematográfico, Dee Wallace viu sua trajetória ser moldada por papéis que a deixaram presa em um tipo específico de personagem, uma jaula construída pela própria indústria. Dee Wallace é uma talentosa atriz que foi afastada das grandes produções e que muitos dos anos 70 e 80 lembrarão com carinho. Ela entregou atuações memoráveis em filmes como Quadrilha de Sádicos, de 1977, cujo de Stephen King, em 1983, E.T., o Extraterrestre de Spielberg, e em uma das melhores produções sobre lobisomens, Grito de Horror. Embora o reconhecimento não tenha levado a atriz a ganhar um Oscar, seu trabalho foi muito bem valorizado pelos fãs de terror e ficção científica, que a definiram como uma Scream Queen, a rainha do grito. Sua capacidade de transmitir emoções intensas em situações de extremo estresse fez com que sua atuação fosse memorável. Porém, quando decidiu fazer parte da famosa franquia Criaturas, começou sua decadência. A escolha a prendeu em papéis semelhantes, criando uma armadilha difícil de escapar. Mesmo com seu talento, a indústria a rotulou como a mãe em perigo, limitando suas chances de explorar outros papéis. Com o tempo, Wallace migrou para produções de baixo orçamento, a maioria lançada diretamente em vídeo e sem o sucesso de seus antigos trabalhos. Ainda assim, Dee continuou atuando e, em entrevistas, admitiu o rótulo repetitivo, mas se mostrou grata aos fãs por permitirem que seguisse em frente. Enquanto Dee ficou presa em papéis limitados, Joe Pesci encarou o contrário, papéis que prometiam sucesso, mas resultaram em decepções inesperadas. Joe Pesci é outra lenda que encontramos nessa lista. Conhecido por sua atuação impressionante em Touro Indomável, de 1980, dirigido por Martin Scorsese e estrelado por Robert De Niro. Nesse papel, Pesci conquistou a crítica e garantiu uma indicação ao Oscar de melhor ator coadjuvante. O filme marcou o início de sua parceria com Scorsese, uma colaboração que definiria grande parte de sua carreira. Depois disso, seguiram-se filmes de alto calibre, como Os Bons Companheiros, onde Pesci interpretou um dos papéis mais icônicos de sua carreira, Tommy DeVito, que o consagrou como vencedor do Oscar de melhor ator coadjuvante em 1991. Mais tarde, vieram outros clássicos como Meu Primo Vini, onde Pesci demonstrou grande versatilidade e um excelente desempenho na comédia. Após essa participação, chegou Esqueceram de Mim, ou como muitos conhecem, Meu Pobre Anjinho, e Cassino, em 1995. Em 1997, Joe Pesci viu sua carreira sofrer um golpe com o fracasso de 8 Cabeças em uma Sacola. A crítica destruiu o filme, e o público respondeu com indiferença, resultando em uma bilheteria decepcionante. Acostumado ao sucesso, Pesci sentiu o impacto dessa rejeição. Isso o levou a reavaliar sua carreira e a se afastar dos papéis cômicos e dos estereótipos de mafioso, resultando em uma pausa que durou quase 2 décadas. Desde então, os meios de comunicação não paravam de falar de Pesci como um grande ator, mas apenas quando estava com Scorsese. Pesci nunca comentou publicamente se o fracasso do filme e as críticas tiveram um impacto emocional significativo, mas pessoas próximas relatam que o ator começou a recusar ofertas de trabalho logo após esse revés, preferindo manter um perfil discreto, o que acabou resultando em um afastamento gradual dos grandes projetos. Após enfrentar uma série de críticas e um desgaste na sua imagem, Joe Pesci decidiu se afastar do cinema. Ele rejeitou papéis que reforçavam o estereótipo de mafioso e optou por projetos menores. Esse afastamento durou até 2019, quando retornou ao lado de Robert De Niro e Martin Scorsese em O Irlandês, provando que seu talento ainda é uma força a ser reconhecida. Pesci provou que ainda era valorizado em Hollywood. Enquanto Pesci enfrentava o peso de expectativas não correspondidas, Matthew Broderick conhecia o lado cruel de Hollywood, quando um único filme destruiu anos de prestígio acumulado. Matthew Broderick é outro ator que muitos poderiam encontrar em grandes clássicos exibidos nas tardes de domingo. Um astro que brilhou nos anos 80 e 90, Broderick começou sua carreira com um grande acerto: Jogos de Guerra, de 1983. Um filme que o destacou como um talento emergente
e abriu as portas para novas oportunidades. Mas foi com Curtindo a Vida Adoidado que ele realmente se consolidou como um ícone da juventude dos anos 80, trazendo um carisma único que o diferenciou de outros jovens atores da época. Depois, vieram outros sucessos que exploravam seu carisma e o espírito rebelde que o tornou famoso. Embora o filme não o colocasse no topo, indiscutivelmente o definiu para uma geração. A seguir, vieram outras comédias, até que, no final dos anos 90, chegou o que muitos consideraram o início de seu declínio, Godzilla, de 1998. O filme, que prometia ser um grande sucesso de bilheteria, acabou se tornando um desastre em termos de crítica. Apesar de ter arrecadado uma boa quantia, a crítica destruiu o filme por seu roteiro e seus fracos efeitos especiais. Interpretando um cientista em Godzilla, Broderick viu sua imagem sofrer um duro golpe com o fracasso. A partir daí, Broderick começou a aparecer em projetos menores e a focar no que sempre foi uma de suas grandes paixões, o teatro. Embora tenha feito alguns filmes que muitos se lembram, como o Inspetor Bugiganga, a nível financeiro, esses projetos não foram nada rentáveis, e isso afetou ainda mais sua carreira. Enquanto Broderick lidava com o impacto de bilheterias fracas, Kim Basinger enfrentou um revés ainda maior, um erro que quase a levou à ruína como atriz e empresária. Kim Basinger é outra atriz que soube conquistar o público com sua beleza e talento. Em Hollywood, aparentemente, quando se menciona o nome de Basinger, ele é sinônimo de glamour, mas também de polêmica. Essa combinação a levou ao topo, mas também ao limite da ruína. Basinger começou sua carreira no mundo da moda, como muitas outras atrizes, até que em 1983 estrelou o filme que a catapultou, Nunca Diga Nunca Mais, onde interpretou uma das Bond Girls, ao lado de Sean Connery. Esse papel colocou a atriz no radar dos grandes estúdios e a posicionou como uma das mulheres mais desejadas da telona. Mas foi com 9,5 semanas de amor que Basinger atingiu o auge, consolidando-se como um símbolo de sensualidade no cinema. Elizabeth, a mulher que se deixava levar por uma relação obsessiva e tóxica, ficou marcada na memória de todos. Com essa imagem de femme fatale, Basinger começou a ser chamada para grandes produções como Batman, dirigido por Tim Burton, onde interpretou Vicky Vale, o interesse amoroso do Homem-Morcego, interpretado pelo lendário Michael Keaton. Outros sucessos, como Los Angeles, Cidade Proibida, mantiveram sua popularidade em alta. Mesmo após ganhar um Oscar, o teste real veio em 1991 com The Marrying Man, um desastre de bilheteria marcado por um roteiro fraco e uma química artificial entre Basinger e Baldwin. A produção ganhou mais notoriedade pelos escândalos de bastidores e pelo envolvimento pessoal do casal do que por sua qualidade. A partir daí, sua imagem como estrela rentável se desfez, restringindo suas opções a papéis menores. Nesse mesmo período, a atriz decidiu fazer um investimento comprando uma pequena cidade na Geórgia para transformá-la em um centro turístico. Mas foi um fracasso absoluto que quase a levou à falência. O golpe final veio em 1993 com A Estranha Obsessão. Basinger inicialmente havia aceitado estrelar o filme, mas depois desistiu, o que levou os produtores a processá-la. O julgamento foi um verdadeiro escândalo e acabou lhe custando mais de 8 milhões de dólares, o que, somado às suas más decisões financeiras, a deixou à beira do precipício. Durante esse tempo, sua carreira ficou praticamente paralisada. As produtoras não confiavam mais nela, e a imprensa a atacava tanto por seus problemas legais quanto por sua vida pessoal. Era como se Hollywood a tivesse descartado, mesmo que, em 1997, a Academia a considerasse a melhor atriz coadjuvante por Los Angeles, Cidade Proibida. A carreira de Basinger não decolou como se esperava. Os fracassos anteriores e o processo ainda pesavam em sua reputação, obrigando-a a manter um perfil muito mais discreto e a participar de projetos menores. Basinger lutou contra as consequências de um desastre financeiro, enquanto Alicia Silverstone enfrentava algo ainda mais cruel, a destruição pública de sua imagem. Alicia Silverstone é um desses nomes que inevitavelmente nos remetem aos anos 90. Por um bom tempo, parecia que Silverstone iria se tornar uma grande estrela, e depois de protagonizar as patricinhas de Beverly Hills, Clueless no original, tudo indicava que seria assim. Aquela comédia juvenil foi um verdadeiro fenômeno. O papel a consagrou como ícone adolescente. Mas o sucesso foi seguido por uma escolha que mudaria tudo: Batman e Robin. A recepção negativa manchou sua imagem e reduziu drasticamente suas futuras ofertas de papéis. Este filme, dirigido por Joel Schumacher, foi um desastre completo. Até hoje, é considerado uma das piores sequências da história do cinema, muito distante da obra-prima de Tim Burton, de 1989, e de Batman: O Retorno, de 1992. O impacto negativo de Batman e Robin não
se limitou apenas às críticas ao filme. Silverstone virou alvo por escolher um papel visto como um erro estratégico, afastando-a dos holofotes como atriz séria. A partir desse ponto, os grandes papéis desapareceram e sua imagem de estrela em ascensão foi gradualmente substituída por oportunidades menores e menos expressivas. Mesmo com um contrato milionário e uma produtora própria, nenhum de seus projetos alcançou o sucesso de As Patricinhas de Beverly Hills. O papel, que deveria consolidar seu estrelato, acabou manchando sua reputação. Depois de Batman and Robin, Silverstone foi duramente criticada por um papel considerado inadequado para sua imagem. Sua atuação foi ridicularizada pela imprensa, o que afastou convites para produções maiores e limitou suas opções a papéis secundários em comédias juvenis. Ela ainda participou de filmes como De Volta para o Presente, com Brendan Fraser, mas nada que restaurasse o brilho de seus anos 90. Com o tempo, ela aceitou papéis menores e se dedicou ao ativismo, especialmente em causas relacionadas aos direitos dos animais e ao veganismo. Assim como Silverstone, Chris O'Donnell também sofreu o peso das expectativas esmagadoras e se viu no centro de um dos maiores fiascos cinematográficos da história. Chris O'Donnell é o próximo nome nesta lista. O ator começou a trabalhar no final dos anos 80, mas foi em 1992 que deu o salto para a fama em Perfume de Mulher, onde atuou ao lado de Al Pacino. O filme foi um sucesso absoluto e O'Donnell se destacou como o jovem estudante que acompanhava um veterano de guerra cego. Sua atuação não passou despercebida, e de um dia para o outro, Hollywood queria trabalhar com ele. A partir daí, sua carreira começou a subir rapidamente, e durante os anos 90, ele apareceu em várias produções que se tornaram grandes clássicos, como Os Três Mosqueteiros. Mas o verdadeiro salto para o cinema de ação veio em 1995, quando foi escolhido para interpretar Robin em Batman Forever, junto com Val Kilmer. O filme foi um sucesso, e O'Donnell, como Robin, conquistou o carinho dos fãs, embora a crítica já começasse a pegar pesado com ele, chegando a questionar até mesmo sua sexualidade. Mas foi aí que sua carreira começou a balançar. Batman e Robin, a sequência de Batman Forever, foi desastrosa em todos os sentidos. As atuações, os trajes ridículos, um roteiro que parecia uma piada, tudo isso fez uma das piores produções de super-heróis de todos os tempos. Assim como Silverstone, O'Donnell teve sua imagem manchada por esse fracasso. Sua interpretação de Robin foi um dos pontos mais criticados. Após o fracasso, a carreira do ator sofreu um baque quase irreversível. De astro em ascensão e uma presença constante em grandes produções, ele passou a ver suas oportunidades desaparecerem quase que da noite para o dia. Convites para papéis principais foram substituídos por personagens secundários e produções de menor expressão. Hollywood deixou de enxergá-lo como uma garantia de sucesso nas bilheterias, e aos poucos, sua imagem foi sendo substituída por novas promessas. Em vez de lutar pelo retorno aos blockbusters, O'Donnell tomou um rumo estratégico: a televisão. Essa decisão foi um divisor de águas. A transição para a televisão foi um ponto de virada para Chris O'Donnell. Em vez de insistir no cinema, ele encontrou na TV a oportunidade de mostrar novas facetas de seu talento, ganhando o respeito de críticos e reconquistando uma audiência que havia se perdido após o fiasco de Batman e Robin. Essa mudança garantiu estabilidade e mostrou novas facetas de seu talento. Após anos de altos e baixos na carreira, ele conseguiu se firmar novamente na indústria do entretenimento, mas de uma maneira diferente. Na TV, O'Donnell assumiu papéis mais complexos, mostrando uma versatilidade que o cinema não permitia. Hoje, ele é reconhecido por seu trabalho em séries de prestígio, e sua carreira teve um renascimento inesperado, mas bem-vindo. O ator também se consolidou como um empresário de sucesso. Sua pizzaria Pizzana se tornou uma marca de destaque com várias filiais e reconhecimento na cena gastronômica de Los Angeles. O empreendimento prosperou ao combinar sua paixão por gastronomia com a busca pela autenticidade e qualidade. A pizzaria, que inicialmente parecia um hobby, tornou-se um negócio lucrativo e uma válvula de escape para o artista. O sucesso da Pizzana demonstrou que, mesmo fora dos holofotes de Hollywood, ele ainda possuía uma visão aguçada para criar algo cativante e relevante. No cenário atual, ele se sente mais equilibrado, dividindo o tempo entre atuação e negócios. A carreira, que parecia ter estagnado anos atrás, agora floresce com projetos variados. Enquanto o negócio gastronômico segue como uma segunda paixão. Ele encontrou seu lugar longe da pressão dos grandes blockbusters, mas com um senso renovado de propósito e realização. O declínio de cada um desses atores revela uma verdade implacável sobre Hollywood. Não importa quão brilhante uma carreira possa parecer, um único
passo em falso pode fazer com que tudo desmorone, e os efeitos, às vezes, são devastadores e irreversíveis. Esses 10 artistas demonstraram o quão fácil é para Hollywood levar um ator do auge ao fundo do poço, sem considerar seu talento ou dedicação, seja por decisões erradas, papéis equivocados ou simplesmente pela crueldade da indústria. Muitos dos nomes que um dia eram conhecidos acabaram caindo no esquecimento. Essas histórias deixam claro que a trajetória de um artista é muito mais complexa do que se imagina. Em uma indústria onde o lucro supera o talento, qualquer deslize pode ser fatal. Por mais aclamado que um ator tenha sido, se não for mais lucrativo, será rapidamente descartado. O mundo do entretenimento pode ser cruel, transformando rapidamente uma estrela em uma lembrança distante. Mas será que todos esses talentos realmente se perderam? A questão que fica é: até que ponto a indústria influencia nosso julgamento sobre o valor de um artista? E mais, por que alguns conseguem superar as dificuldades, enquanto outros desaparecem para sempre? A resposta pode não estar apenas em contratos mal escolhidos ou filmes fracassados, mas em como cada uma lida com os desafios que surgem ao longo de suas carreiras. Muitos desses atores ainda têm o que oferecer, mas será que estão prontos para lutar de novo? O que define a capacidade de um artista de voltar ao topo? Resiliência? Versatilidade? Ou será que o público precisa redescobrir seu valor? A indústria é cíclica e muitos desses nomes podem estar à beira de um grande retorno. Eles já brilharam antes e o talento nunca desaparece por completo. Então, será que podemos esperar um ressurgimento? A fama é volátil, mas o esquecimento também pode ser passageiro. E muitas dessas estrelas caídas podem estar apenas esperando o momento certo para voltar a brilhar. Afinal, em Hollywood, reviravoltas acontecem o tempo todo.